Olá, eu sou o Everson, sou graduando do curso de bacharel em psicopedagogia pela Universidade Santa Cecília, Unisanta. Minha matrícula é 221762. Diante do meu curso, eu escolhi fazer o TCC baseado nesse tema, educação especial, com ênfase no diagnóstico e análise de problemas de aprendizagem, personalidade e desenvolvimento. Dentro desse tema, eu quis focar nessa questão da educação especial com a questão do diagnóstico, principalmente porque nós vamos tratar aqui do TEA, e do diagnóstico inicial, como que as famílias recebem a notícia do diagnóstico de um filho com TEA. Tá? Na parte introdutória, eu já começo chamando atenção para esse primeiro passo de descobrimento da criança ou do adolescente. Sabemos que o ideal é que o diagnóstico seja dado o quanto antes, já a partir dos 2 anos da criança, mas a realidade que nós vemos nas famílias é também de diagnósticos tardios. E aí, na introdução, eu chamo a atenção que o descobrir que o filho pode ter TEA, né, que tem um filho com TEA, para a família, inicialmente, na grande parte dos casos, pode ter um choque em receber essa notícia e a família não se sentir preparada em receber e acolher essa criança. Muitas vezes, até por preconceito social, por estereótipos e por conceitos construídos anteriormente a respeito de uma criança com deficiência ou com transtorno, a família não se sentir preparada para conhecer um pouco melhor o que é o TEA, como acolher essa criança no seu lar e dentro da sociedade. E na parte da introdução, eu coloquei também que, por desconhecimento das famílias, podem gerar essas inseguranças. Temos hoje muitas informações, né? Mas nem sempre, diante de tantas informações, nós temos famílias formadas e preparadas para poder, então, receber e acolher essas crianças e adolescentes com TEA. E na parte introdutória eu coloco também a escola, que faz parte do processo de formação da criança, precisa se reprogramar. Porque o ideal é que nós tivéssemos escolas que na parte da inclusão, que no aspecto da escola, então, nem sempre as nossas escolas estão preparadas para receber essas crianças e fazer com que elas permaneçam dentro do ambiente. Porque a recepção ela não diz respeito somente a questões arquitetônicas, de adaptações necessárias, quando eu tenho, por exemplo, uma criança com deficiência física. Mas no caso dos TEAs, por exemplo, existe toda uma questão de acolhimento, de solidariedade, de incentivo à convivência, à construção de relações interpessoais, já que tem a questão da comunicação bastante relevante em relação a isso. E nós temos aqui na introdução também uma, né, insistência que a ONU teve e um olhar, né, bastante sensível em relação ao autismo, instituindo então o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós já finalizamos o mês de abril, mas fica para nós essa mensagem de valorização, de respeito, acolhimento e persistência positiva pela autonomia e aprendizagem das crianças com autismo. Bom, o objetivo geral do artigo é, então, trazer uma compreensão melhor sobre o que é o TEA, não só no aspecto conceitual, mas também no aspecto amplo do significado de inserção social das crianças e dos adolescentes e das pessoas com TEA. Os objetivos específicos, refletir sobre a realidade das famílias, né, as famílias que vivem com essa questão, né, aí a gente bate em aspectos socioeconômicos, em aspectos de estrutura, não só na questão econômica, mas na questão de estrutura psicológica, de como saber lidar, receber
e também caminhar ao longo da vida com as crianças e com as pessoas que têm TEA. Bom, compreender as possibilidades que juntos, né, que juntos nós podemos, família, escola, desenvolver melhor e acolher. Isso aqui parece ser muito simples, mas a gente sabe que muitas vezes a própria família dificulta o trabalho da escola em relação ao contato com a família, oferecer os serviços da educação especial, como é o caso da sala de recurso, que é um complementar da sala regular. Então, essas crianças elas precisam ter um trabalho integral. Todas precisam ter, todos crianças e adolescentes. Mas, especificamente, a educação especial precisa ter um olhar mais específico, mais sensível, mais acolhedor, para complementar verdadeiramente a aprendizagem dessa criança. Bom, a metodologia do artigo. Para a realização do artigo, então, nós optamos por uma pesquisa voltada para essa questão da escola, né? Como pode a escola pode acolher, ela não vai substituir o papel da família, muito menos o papel da sociedade, mas ela pode ser uma instituição que vá mudar, às vezes, até uma concepção familiar de falta de acolhimento, de percepção de que essa criança não se sente muitas vezes acolhida, se sente tratada como coitada e entra no aspecto do capacitismo, que dificulta o processo da construção da autonomia dessa criança e desse adolescente. Bom, como profissionais de educação, sabemos que nossa tarefa vai além de oferecer conteúdo, né? Então, o objetivo é o compromisso de formar cidadãos conscientes. E é na educação especial um papel muito grande de formar pessoas que possam ter autonomia. E quando se fala da educação especial, com certeza a educação especial é um ponto muito importante para fazer com que essas crianças tenham mais autonomia na sua construção de vida, né, nas suas tarefas pessoais, nos seus objetivos profissionais futuros. Bom, e qual foi o resultado e a discussão? Ponto 4 aqui do slide. Nós utilizamos, então, a definição de Santos e Souza, segundo o qual ele diz: o autismo é uma síndrome representada por um distúrbio difuso do desenvolvimento da personalidade. Então, com base nos conceitos sobre o autismo, a gente vai pensar sobre como a sociedade foi construindo, às vezes de forma injusta e preconceituosa, a questão relacionada ao autismo e como a gente pode desconstruir e construir, né, novas atitudes, novos acolhimentos, novos pensamentos a respeito do autismo. Bom, e aí que diz assim: é errôneo pensar que as crianças autistas são alheias ao mundo. É como se elas não estivessem no mundo, estivessem vivendo em uma outra dimensão. Pelo contrário, tem algumas questões específicas, mas elas estão no mundo, ao seu jeito, à sua maneira. Estão percebendo o ambiente onde estão. E a sua percepção, de forma peculiar, ela diz respeito, então, à maneira como essa criança vai conhecendo o mundo e vai construindo conhecimento. Diante disso, o que muitas vezes muda é a rotina. Então, a gente fala muito da necessidade da criança ter uma rotina, construir uma rotina para que ela possa permitir que ela aprenda. E a escola é o local onde essa criança, muitas vezes, ao invés de se sentir acolhida, ao invés de aprender, e ao invés de sua singularidade ser respeitada, ela se vê numa situação de angústia, de exclusão dentro da própria escola. Então é preciso repensar como todas as nossas crianças, de maneira geral, mais especificamente agora para a educação especial, no caso dos autistas, podemos fazer com que eles sejam cada vez mais incluídos. Oferecer uma educação especializada, o atendimento de um profissional numa sala de recurso ou um PA, professor auxiliar, é importante. Mas, na verdade, não só oferecer todos esses serviços, mas poder fazer que o trabalho seja integralizado com o professor da sala regular, com o professor auxiliar, se houver um professor auxiliar, com o professor da sala de recurso, para que a educação especial seja também, para que a educação como um todo para essa criança seja uma educação de transversalidade, de resolução de problemas, de construção de conhecimento e de aprendizagem verdadeiramente, que ela consiga se desenvolver nesse processo. Então, os resultados dessa discussão do artigo
Primeiro, como nós podemos trabalhar de maneira igual, mas igual a gente